Olá, pessoal! Vamos começar esse episódio, é um episódio especial do Mês das Mães. Então, eu quero começar parafraseando algumas frases sobre maternidade. Ser mãe é decidir quando sim e quando não, mesmo sem saber a resposta. Vez ou outra, perco as estribeiras e digo algo completamente descabido. Eu não sou a mãe que senta e brinca. Ser mãe é uma missão que dói a vida inteira. Tem um versículo bíblico que diz que a mulher será salva pela maternidade. Depois que ouvi isto, entendi verdadeiramente que a maternidade é a forma mais prática de entender o sacrifício de Jesus. Então, para este episódio tão especial, não podia ser diferente. Eu convidei minhas duas irmãs, a Flávia, de 44 anos, mãe da Isadora, de 12, e do Carlos Alberto, de 10, e a Ana Paula, de 36 anos, mãe da Alice, de 7, e da Olivia, de 7 meses. Primeiro, eu queria agradecer demais que vocês vieram. Eu sei que elas são totalmente meio que contra a internet, mas fico feliz de vocês estarem aqui, ainda mais falando sobre um assunto que eu não sou mãe, mas é um assunto que me toca bastante também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Imagina, é um prazer. Nós não somos, eu, pelo menos, não sou contra a internet. Eu adoro a internet, né? Eu sou contra aparecer na internet, né? Tem uma leve diferença. Mas vamos lá. Queria começar falando com vocês, porque realmente eu não tenho a experiência da maternidade. Acho que isso é algo que precisa ser vivido, não dá para ser explicado. Mas, depois que nasceram os meus sobrinhos, o meu patamar do amor subiu. Antes eu tinha um amor. E assim, depois que eles nasceram, o maior amor que eu tinha ficou muito distante do amor que eu tenho por eles. E eu queria entender se na maternidade isso... Como é que é isso? Assim, sobe mesmo esse patamar? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a maternidade eleva, assim, o patamar do amor. É um amor muito intenso, muito forte, não dá para comparar com nada. Realmente, é um clichê, mas é o maior amor do mundo. E, inclusive, eu acho que eleva até o patamar de amor próprio, porque, não digo amor próprio, mas com certeza de autocuidado, de você se preocupar até mais com você mesma, com atravessar a rua com segurança, porque você tem duas pessoas ali que você ama incondicionalmente e você não quer infligir nenhuma dor para elas, né? Então, eu acho que eleva até o patamar do amor próprio nesse sentido. Que são dois seres ali que dependem de você, né? Diretamente, exclusivamente. Então, como você mesmo falou, é realmente inexplicável, né? Só sendo mãe para você ter esse sentimento e saber do que se trata, né? O amor da maternidade, de mãe, de pai, eu acredito que também deve ser muito parecido. Realmente eleva o patamar. E assim, existe uma cobrança muito grande sobre a maternidade. Você acha que é possível, Flávia, fazer uma maternidade perfeitamente imperfeita? Sem culpa, e entender que assim, eu tô fazendo o perfeitamente imperfeito, porque também imperfeição, não sei até que ponto isso existe. Não, eu acredito, eu acho que é isso mesmo, é uma maternidade perfeitamente imperfeita. Até porque se você parar para pensar, a melhor mãe que o Carlinhos e a Isadora podem ter sou eu, porque eu sou a única mãe que eles têm. E eu tento fazer o melhor por eles. E ninguém vai poder fazer melhor do que eu, porque ninguém vai ser mãe deles, somente eu. Então a gente está sempre tentando acertar, melhorar, aprender com os erros e buscando aceitar sempre. Mas isso não livra a gente das culpas, do sentimento de, puxa, podia ter feito diferente, puxa, não queria ter feito isso desse jeito. Mas faz parte, a gente vai, acerto e erro, né? A gente, à medida que a gente vira mãe, a gente começa a trilhar esse caminho aí da maternidade e perfeitamente imperfeito. Perfeitamente imperfeita. E é exatamente o que você falou. Não existe outra opção de mãe para os seus filhos. Não, para os seus filhos a mãe é você. Então,
É o que eles têm, então que seja perfeitamente imperfeito. E já te perguntar, Paula, assim, eu sei que, e eu acho que eu como filha, por exemplo, acho sim, a gente acaba achando, hoje não com um pouco mais de maturidade, mas principalmente na adolescência, que assim, a mãe tem que estar sempre disponível, a mãe tem que estar lá, a mãe minha mãe tem que ser perfeita. Eu acho que o filho também cria essa ideologia de que a mãe não é mais um ser humano, a mãe é mãe, então ela tem que ser perfeita, ela tem que estar sempre disponível, ela tem que estar sempre... E como é que lida com isso? Existe muita pressão, né, sobre a mulher, de uma maneira geral. A mulher é sempre muito cobrada e eu acho que a mãe mais ainda. Então, sim, eu acho que a sociedade espera que as mães sejam perfeitas, cobram os filhos perfeitos. Eu acho que, assim, existe na sociedade uma cobrança para que as crianças ajam como pequenos adultos. E as crianças não são pequenos adultos, crianças são crianças. Então, você, antes de ser mãe, eu ia no shopping e eu via aquela criança se jogando no chão e tal. Eu cobrava aquela mãe, nossa, a mãe não faz nada, é sempre culpa da mãe, né? Nossa, a mãe não faz nada, a mãe não vai resolver isso. E, na verdade, a criança está aprendendo a lidar com as emoções, a gente não sabe lidar com as nossas emoções direito sendo adultos. A criança não tem, não sabe, ela tá ali aprendendo a viver em sociedade, tudo, e sempre a cobrança é da mãe resolver, da mãe. A mãe não pode bater, senão é julgada. Ao mesmo tempo, a mãe tem que ter uma criança educada. A mãe não pode falar alto e tem que a criança ser aquele exemplo de educação e de tal. Então, eu acho que sim, a mãe é muito cobrada e a gente tem que tentar ignorar um pouco essa cobrança e fazer o nosso melhor, porque se a gente for realmente querer atender as expectativas das pessoas, a gente nunca vai conseguir. Então, tem que abstrair mesmo essa pressão que existe e que é muito forte. Tá. Flávia, embora eu saiba que você manteve e mantém, o que eu acho ótimo, a sua profissão ali íntegra, você continua trabalhando, você continua exercendo a sua profissão, mas durante um tempo, virar mãe é virar só mãe, né? É difícil voltar a ser a mulher que não é deixar de ser mãe, mas é uma mulher com uma outra grande responsabilidade. Sim. Como é que você acha que é lidar com isso? Qual a importância disso? Talvez é uma escolha total, tipo assim, não, vou voltar a trabalhar e tá tudo bem. Ou você faria outra escolha? É uma pergunta bem interessante, né? Eu acho assim, no começo, quando chega aquela criança, né? Que você, principalmente o primeiro filho, no caso da minha Isadora, você se vê ali naquele papel de mãe e você tem aqueles meses da licença, né, maternidade, que você fica totalmente imerso naquele papel. E é necessário, né? A criança, aquele ser ali depende totalmente de você, mas pelo menos para mim nunca foi uma opção me dedicar exclusivamente à maternidade, abandonando a minha parte profissional, né? Então eu sempre desejei ser mãe, isso era uma coisa que estava nos meus planos desde muito cedo, mas eu sempre desejei e pensei que eu conseguiria conciliar a maternidade e o meu lado profissional, né? Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, é muito difícil. E em muitos momentos eu penso que estou pecando, né? Eu penso que estou pecando na minha maternidade, que eu poderia me dedicar melhor à minha maternidade. Outros momentos eu penso que eu estou pecando na minha parte profissional. Eu sinto que eu deixo um pouco de lado a parte profissional por conta da maternidade, mas eu acho que o ponto é esse, você ter um equilíbrio, né? Você tem que achar esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, né? É equilibrar muitos pratos, né? Muitos pratos, porque você tem que dar conta de casa e dar conta do trabalho. A nossa sociedade, de uns anos para cá, sofreu grandes mudanças, né? Num passado não muito distante, nós tínhamos mães que se dedicavam única e exclusivamente à maternidade. Na verdade, eu acho que era a grande maioria. A grande maioria. E o pai era o provedor. Sim. Né? E você acha esse um o formato alimento. melhor ou você acha que não? Não,
Não, eu acho que é a evolução da sociedade, que a gente não tem como frear essa evolução. O problema é que, com essa nova definição de papéis, a mulher indo para o mercado de trabalho, isso ainda não está totalmente definido. Então, o homem continua achando que é o provedor, sendo que provê 50%, a mulher os outros 50%, e a contrapartida da responsabilidade com os filhos e com a casa Também ainda continua o peso em cima das mulheres. Então, acho que faz parte da evolução, mas a gente ainda não chegou no ponto de estar igualmente divididas essas funções, Sim, né? a gente dividiu o papel deles, que é de prover, mas eles não Isso, dividiram o nosso papel. Isso. Porque mãe é mãe e pai é pai. E eu acho Tem que uma isso mãe não que fala na internet, tipo assim, eu adoraria ser pai. E Mas, assim, não né? é culpa só do pai. Não. A culpa também é da mãe nesse ponto, eu penso. Porque assim, eu mesmo sou muito centralizadora, então eu gosto de tomar as decisões com relação às crianças, e às vezes quando eu acabo delegando para o pai, eu acho que ele não fez do jeito que eu gostaria que ele tivesse feito, entendeu? Então, é uma mudança de mentalidade que tem que ser de ambos os lados, é da sociedade, né? E isso é muito difícil. Mas aí agora, totalmente uma dúvida minha, uma dúvida não, mas um questionamento meu. Será que isso não é da mulher? Porque a mulher nasceu naturalmente para maternar. Então, eu acho que, como você falou assim, não existe outra mãe, porque eu sou a mãe. Nem o pai vai ser a mãe. Então, eu acho que é realmente a mulher entender que a maternidade vai ser assim. Porque falar que vai dividir com o pai a maternidade, eu acho que é mais difícil. Você não acha? Mas o trabalho, né? As responsabilidades Sim, que advêm da o que maternidade. der para dividir. Tipo, então você busca, então você leva, então seu banho você consegue dar, então a comida você consegue então você fazer. leva, você busca, então você se preocupa com aquilo, porque não é só executar. Também tem a questão de se preocupar, né? Que eu acho que causa uma exaustão mental, né? Você se preocupar com tudo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que a criança, principalmente na primeira infância, até os 2 anos, ela demanda mais da mãe. Por mais presente que o pai seja, né? Não sei, pelo menos na configuração lá em casa, eu tenho um marido super presente, é um pai presente. Mas, de qualquer forma, principalmente na primeira infância, eu acho que a criança demanda mais da mãe. Ela quer a mãe, eu não sei se tem a ver com um laço da gestação mesmo, de ter, né, enfim, 9 meses dentro da mãe, a amamentação também que cria, a amamentação materna é um laço muito forte, muito inquebrantável ali, que o pai não consegue atender. Logicamente a demanda fisiológica tem o leite da fórmula, tudo, mas para a mãe que amamenta, você cria um laço com o bebê, aquele peito, aquele aconchego, o cheiro da mãe. Então eu vejo minha bebê de 7 meses hoje, meu marido tenta ao máximo acalmá-la e ele não consegue, né? Então não é por falta de tentativa, não é por falta de esforço, não é por falta de tempo, é por falta de uma conexão. Eu acho que ela tem comigo e não tem com ele. Então eu acho que nesse começo da maternidade, a mãe, ninguém substitui o papel da mãe, né? Sim. E como a Flávia falou, né, nesses primeiros 6 meses e tudo, a gente se perde de todos os outros papéis que você exerce. Você fica realmente só naquele papel de mãe, você esquece um pouco da sua parte mulher, da sua vaidade, da sua parte esposa, da sua parte amiga, da sua parte irmã. Você fica meio ali enclausurada naquele... E que é gostoso, na verdade é bom, mas depois você voltar a ser a pessoa que você era, é difícil, não é natural, não é... Você tem que fazer um esforço. Porque você não vai voltar a ser a pessoa que você era. Jamais. Porque agora você tem uma responsabilidade gigantesca que antes você não tinha. Então, a que você era, você nunca mais vai voltar a ser. Não. Você vai ter que se reinventar, se recriar. Conscientemente, porque eu acho que é assim, pelo menos eu tô nessa, é uma consciência pra mim, não, eu preciso hoje, sabe, me arrumar, sair desse limbo que eu tô aqui, só eu e a neném e tudo. Falando um pouco sobre isso, você tem a bebezinha de 7 meses, e hoje fala muito sobre depressão pós-parto, baby blues, essas coisas que advêm também de que a mulher, ela gesta
estaciona, né? Então, assim, são alterações hormonais, são alterações de todos os sentidos, que depois isso vai voltando, e eu acredito, eu não sei a fundo, porque eu nunca estudei tanto, quanto tempo demora pro corpo da mulher sair desses excessos de hormônios, desses, né? Então, assim, com certeza deve ter um baby blues aí que falam, né? Essa entendimento de você voltar ao seu corpo, enfim, você tem uma gestação mais próxima, você sentiu isso? Você acha que agora, com 7 meses, passou completamente? Ou você acha que ainda não? O que... Eu tive baby blues nas minhas 2 gestações da minha primeira filha. Foi muito forte, eu fiquei assim uns 4 dias que eu só chorava. Nunca afetou a minha vontade ou a minha capacidade de cuidar dela, né, e de amá-la. Isso acontece com algumas mães, né, não foi o meu caso. Mas eu tinha muita vontade de chorar, eu fiquei realmente muito abalada. E da minha segunda filha agora também. Da Olivia, como eu já tinha Alice, eu acho que eu nem me permiti. Eu tinha muita vontade de chorar, mas eu me permitia menos, porque eu tenho uma mais velha e também não podia ali desabar na frente da minha filha pequena. Mas foi muito doído, atrapalhou até a minha amamentação, porque não é uma questão psicológica apenas, é uma questão fisiológica. Total. São muitos hormônios, você tá totalmente descompensada. E pelo meu nervoso, com essa minha tentativa de dar conta das duas, de ser a mesma mãe super presente que eu sempre fui para Alice, que agora mudou, a gente está se adequando, né, à chegada da Olivia. Eu fiquei muito nervosa, tive até, secou meu leite, eu achei que eu não ia conseguir amamentar, de nervosismo, e aí foi quando eu desencanei, que eu falei assim, não vou conseguir amamentar, sofri muito, tudo por conta disso, a amamentação é muito importante para mim. E falei, não, tá tudo bem, vai mamar fórmula e tá tudo certo. Aí que eu tranquilizei, meu leite até voltou. Pra você ver como a questão do estresse, do nervosismo, da depressão para pós-parto afeta, né, de E uma agora maneira ela geral. com 7 meses, você já acha que você já tá mais... Melhor, com certeza, muito melhor. 100%, acredito que todos estamos... se adequando. Estamos em fase de ainda treinamento, mas tá bem melhor, com certeza. Ô, Flávia, eu não sou mãe e eu falo que eu acho que uma das coisas que eu mais tenho vontade é de gerir. Eu tenho muitas pessoas falam assim, adota. Lógico que assim, eu tenho um protocolo pra mim, Beth, que eu nunca tive vontade de ser mãe só por ser mãe. Eu sempre quis o contexto, eu sempre quis a família, porque eu acho importantíssimo, né? Por uma questão conservadora também, eu acho que a família, ela é a base de uma sociedade, então uma mãe sozinha eu acho que desconfigura um pouco, enfim. Você sente saudade da barriga? Você sente, é o que você mais sente saudade? O que você... Não, eu não sinto. Porque os seus bebês já são mais... Assim, o Carlinhos, o Carlos Alberto já tem 10 anos, né? Posso até ser crucificada aqui por falar isso, mas assim, eu amo os meus filhos, eu sempre quis ser mãe, mas eu não gostei de estar grávida. Eu não gostei de ter aquelas crianças pequenas dependendo totalmente de mim. Assim, eu penso assim que cada dia que passa, cada ano que passa, eu gosto mais de ser mãe. Porque ali eu tenho os meus filhos maiores, mais independentes, assim, ainda, obviamente, né, eles são crianças ainda, mas aquela dependência inicial do começo, que é aquela coisa física, de você estar ali se doando totalmente, a própria gestação, que tem aquelas mudanças no corpo, e é um mal-estar, é uma barriga desse tamanho, e aquele pensamento, puxa, eu engordei tanto, vou ter que depois ver como é que eu vou fazer para perder esse peso, e assim, para dormir é difícil, para respirar é difícil, para ir no banheiro é difícil, para sentar é difícil, para levantar é difícil, e assim... as minhas gestações ainda não foram nem das piores, né? Foi tranquila, eu não tive muito enjoo, mas não tenho saudade, não tenho. E nem deles, assim, muito pequenininhos, muito dependentes, também não tenho saudade. Eu acho que cada dia que passa tá ficando melhor e mais gostoso. Eu penso dessa forma. Eu sempre tive esse ideal de família, né? E eu tenho um marido muito presente também como pai, ele me ajuda ali, a gente está sempre junto. E quando eles eram pequenos também, ele ajudava muito, a gente dividia as funções à noite. Então, ele nunca teve preguiça, assim,
de levantar Acordar de e madrugada. fazer. E quando eu tava com os 2 pequenos, porque os meus 2 vieram, 1 ano e a 10 diferença é 1 meses. ano e 10 meses, é muito pouco. Eu tinha 2 bebês em casa. Então, a gente tinha um acordo, eu ficava com a Isadora e toda noite ele fazia o Carlinhos dormir, era ele que fazia o Carlinhos dormir. Aliás, ele pegava o Carlinhos todos os dias, colocava no carro, aí ia dar uma volta no quarteirão e voltava com ele dormindo. Era aquele momento ali que eu podia dar uma atenção para minha mais velha, que tinha 1 ano e 10 meses, era uma bebê também, né? Então, ele me ajudou bastante, mas é uma fase muito difícil. Para mim foi uma fase muito difícil. Aí eu vejo assim, às vezes as mães, eu tenho tanta saudade do bebezinho. Eu não tenho nenhuma. Eu curto a minha sobrinha bebezinha, pego ela no colo, sinto aquele cheirinho de bebê. Ai, pronto, passou. Devolvo para a mãe. E os meus já estão se virando mais sozinhos. E para mim, a maternidade está ficando cada vez mais gostosa. Com eles crescendo. Eu gosto bastante. Eu adorei gestar. Eu amo a sensação de grávida. Eu adoro. Eu falo que assim, é uma adoro. curiosidade. Eu tenho a curiosidade de ver, assim, tipo assim, hoje eu tô fabricando um pulmão, hoje eu tô fazendo uma perna. Eu adoro. Hoje, porra, cara, eu acho meu, é pra pôr. Quem faz isso, gente? Homem nenhum faz isso. É desconfortável mesmo. Tem tudo isso que a Flávia falou. Realmente, no final, principalmente, você não consegue dormir direito, você tem que ir no banheiro de... Eu ia, assim... Acho que mais de 30 vezes por dia no banheiro. Então é desconfortável, mas eu acho muito mágico. Eu curto muito esse momento, conversar com a barriga, fazer carinho. Eu gostei muito das minhas gestações. E eu gosto de bebê também, apesar de que realmente vai ficando cada vez mais fácil, com certeza. Quanto mais a criança cresce, vai ficando mais fácil. E deixa eu te perguntar, rede de apoio eu sei que ajuda muito, pronto, até para as duas isso, rede de apoio eu sei que ajuda muito, e vocês têm, tanto da parte dos maridos de vocês, então vocês têm sogras presentes, né, e também tanto da parte da nossa mãe, de eu também estar ali mais próximo, só que ao mesmo tempo que a rede de apoio ajuda, ela quer dar muito pitaco. E você acha que é mais positivo do que negativo? É uma confissão? É uma confissão. Eu acho que elas educam pessimamente meus sobrinhos. Eu educaria muito melhor. Brincadeira. Mais ou menos. Não, rede de apoio é essencial. Eu acho que... Eu nem sei como seria se não tivesse. Eu tenho uma rede de apoio muito forte e... Enfim, não tem nem como mensurar. Eu acho que são poucos contras para muitos prós. Muitos prós, né? muitos prós. E a pessoa que está ali te apoiando, né? Eu também tenho uma rede de apoio, tanto lá do meu marido quanto do meu. Quando eles falam, a gente sabe que é pro bem. Sim. Então, por mais que a gente fala, pô, mas tá se metendo, mas assim, não é tá se metendo, tá tentando ajudar. Assim como tenta ajudar quando você precisa ir no hospital e deixar quando você precisa que leve no hospital, que leva. Então, são poucos prós para muitos contras. Não tem nem o que mensurar, né? Pelo menos no nosso caso. Assim, no meu caso, né? Não, Acho no que meu da também. Ana Paula também. No meu também. A Beth é uma tia extremamente presente. Eu acho que é a minha rede de apoio mais forte, com certeza. E dá muito pitaco mesmo. Nossa senhora, julga. Não, você tá fazendo isso errado. Isso daí eu não faço. Mas assim, tudo muito também, é agora ela tá mais muito... velha, você acaba falando pras crianças mesmo. Eu levo com muita leveza, com muita tranquilidade. O que eu concordo, eu tento melhorar, o que eu discordo, eu ignoro. Mas é porque eu falo sempre que a melhor mãe do mundo é quem não é mãe. Então, assim, eu no lugar de melhor mãe do mundo, tenho que falar. Tem toda a propriedade pra falar. Toda a propriedade pra falar, entendeu? Mas você é uma tia um pouco mãe também, né? Você é muito presente, pega pra dormir, leva viajar. Então, é uma tia mãe. Né? Pode você tem uma carta branca, vai, pra dar pitaco. E deixa eu te perguntar, Flávia e Ana Paula, vocês escolhem quem responde primeiro. Qual é eu nunca faria antes da maternidade que vocês fizeram? Assim, antes de ser mãe, tipo, eu jamais faria, dentro da maternidade, tipo assim, eu jamais bateria no meu filho, foi lá e bateu. Eu jamais daria celular pra ele com menos de 2 anos, foi lá e deu, sei lá. Qual nunca mais que você falou, não, eu fiz, paguei minha língua? Eu acho que a birra, né? Eu tinha muito preconceito com criança fazendo birra. Nossa, como aquilo me irritava. Eu achava um horror. Eu falava, nossa, meu filho nunca vai se jogar no chão do shopping. Imagina. Foi lá e se jogou. Faz parte.
Eu não sei se eu idealizei tanto assim, eu nunca faria isso, sabe? Eu Nunca sempre, foi uma coisa. Eu não sei, acho que eu sou muito prática. Eu vejo assim as coisas assim, pô, tudo pode acontecer, cara. E entendeu? tudo pode acontecer, é um Tudo ser humano. não depende só de mim o que vai acontecer ou não. Então, eu não sei se eu tive, mas eu sempre achei que tudo podia acontecer, entendeu? Mas Você nunca cuspiu pra cima, né? não. Não, pelo contrário. Não, mas assim, Eu entendi, eu acho claro. que tudo é muito previsível, assim, as coisas, apesar de ser imprevisível, mas assim, todas as crianças fazem birra, gente. Fazem. Todas as crianças São respondonas, respondem, malcriadas, sabe? todas. As crianças, então assim, é difícil, assim, eu falo assim, eu falei que eu não queria perder paciência, eu sabia que eu ia perder a paciência. Eu falei que a Isadora não quer se jogar no chão, lógico que ela vai se jogar no chão, né? Tá, e deixa eu te perguntar. Hoje em dia a gente tem uma internet que é assim, a mãe precisa ser amiga, a mãe não pode ser amiga. Né? Tipo assim, a mãe precisa ser amiga dos seus filhos. E a outra pessoa falou, não, mãe não pode ser amiga, mãe é mãe. Criança não pode comer doce menos de 2 anos. Não, criança tem que experimentar, porque... Isso atrapalha, vocês se importam ou, tipo, já tacaram o dane? Se afeta ou não afeta mais? Ou fica vendo no Instagram, faz uma coisa, depois fala, não, agora fiquei sabendo que não posso fazer mais. Eu acho que ajuda. Não, Eu acho que ajuda. muitas opiniões, são opiniões muito diferentes mesmo. Tem, né, pessoas que falam, você tem que fazer isso, a outra fala, não, você tem que fazer aquilo. Mas assim, É muita informação válida também. É muita informação válida também, e eu tento absorver o que eu acho válido. Eu ouço várias coisas, como, por exemplo, um livro que foi muito famoso quando a Alice nasceu, que é aquele Crianças Francesas Não Fazem Manha. E não, você tem que deixar o seu bebê no berço chorando durante 40 minutos. E eu achava que é um absurdo. Mas a informação tá lá. Quem quiser seguir, pô, deu certo pra você, ótimo. Eu nunca deixei minhas crianças chorarem, eu não consigo. Vai além da minha capacidade, na verdade. Eu não gosto, nunca deixei, principalmente bebê. Mas tá, tudo bem, né? Aprendi que existe essa maneira e tem mães que seguem e se dão super bem. Também aprendi coisas positivas na internet, sobre birra, sobre impor limites, educação positiva, educação permissiva, enfim. Eu acho que a informação tá lá e cabe a gente estudar e entender o que é melhor pra sua criação, pra sua filha. Nem tudo que dá certo pra Flávia dá certo pra mim e que também não dá certo pra mãe de Pedro, João, enfim. Cada um eu acho que faz como acha melhor, porém com a informação, o que é válido. É informação e tem que ser filtrado, né? Eu tô seguindo ali uma pessoa, a pessoa tá falando, eu tô concordando. Aí ela fala uma coisa que eu discordo totalmente, já me irrita, eu já deixo de seguir, vou ver outra coisa. Então, assim... vou aproveitar enquanto estiver de acordo com aquilo, né? E assim, a maternidade, eu acho que não existe uma pessoa que pode falar assim, olha, eu sou expert, aqui tá a Bíblia e você tem que ser... A fórmula do sucesso está aqui. Até porque as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes, as mães são diferentes. Perguntar exatamente sobre isso. Será que assim, a gente pensa assim, no meu filho, eu aprendi com o meu primeiro filho, aí com o segundo eu vou fazer diferente. Aí quantos filhos tem que ter para ter uma maternidade perfeita? Então, porque assim, você vai acertando e errando, assim, no 29º, 20º trilhões de filho, aí você acertou. E assim, tem a diferença, a Isadora eu fiz isso, o Carlinhos eu não fiz, deu mais certo. Ou também não, cada criança é uma criança porque cada momento você também é uma pessoa diferente. Exatamente isso que você falou, exatamente isso. Quando eu fui mãe da Isadora, eu era uma Flávia. E a Isadora é a Isadora. Quando eu fui mãe do Carlinhos, eu era outra Flávia. E o Carlinhos também não é a Isadora. Então, eles têm necessidades completamente diferentes. A Isadora precisa de um tipo de mãe e o Carlinhos precisa de outro. A Isadora precisa aprender determinadas lições e o Carlinhos precisa aprender outras. Isso deve ser extremamente complicado, porque você não pode ser a mesma, porque eles não são o mesmo. Sim. E aí, como saber isso, né? Eu acho que é ali o feeling ali do momento, porque você vai percebendo o que a criança precisa, né? Então, eu tenho a Isadora, que é uma criança destemida, corajosa, que não tem medo de nada, que enfrenta, que gosta de liderar, que gosta de... E eu tenho o Carlinhos, que é uma criança mais cautelosa, é uma criança que pensa 2 vezes, é uma criança que ele tem uma habilidade social incrível de se dar com todo mundo, ele não é do combate. Então, eu não posso educar a Isadora igual eu educo o Carlinhos, porque eles são completamente diferentes. E isso está na cara, né? Você olha e você vê o que precisa, né?
obviamente, a gente tenta passar valores que são universais, né? De caráter, do que é certo, do que é errado, de empatia com as pessoas, mas as necessidades são diferentes. E você também é diferente quando você cria um, depois quando você cria outro. Então, eu acho que isso é meio que natural, né? E você sentiu que essa diferença é porque eles têm sexos diferentes? É um menino e uma menina? Ou você acha que não? Eu acho que não, mas também. Porque a sociedade lida diferente com a mulher e lida diferente com o homem. Exatamente Então por você precisa isso. formar um Carlinhos e uma Eu Isadora. preciso ensinar a Isadora como ser mulher no mundo de hoje. E o né? Carlinhos E como ser precisa homem. ensinar o Carlinhos como tratar as mulheres também. como Como ser ser homem. homem, Ser homem é no lógico. mundo Como ser homem. Com certeza. Então, sim, são indivíduos diferentes e sexos diferentes também demandam uma criação diferente, né? Sim. Eu acredito que sim. E Ana Paula, você teve que nem a Flávia, foi 1 ano e 10 meses. Então eu acho que entre eles, a Isadora sofreu, é claro, porque ela tinha 1 ano e 10 meses, mas menos do que a Alice com 7. Com um pouco mais de entendimento. Ela ficou durante muitos anos filha única. Então, assim, isso pesa? Se você falaria, tipo assim, é melhor logo ou não, tá bom assim? Ou, também agora não dá pra saber, mas assim, o que você sentiu do segundo filho vir 7 anos depois? 6 anos e meio, né? A minha vontade de engravidar da Olivia, né, que é a minha segunda filha, veio muito da Alice, que queria muito uma irmã, queria muito uma companhia, ela me pedia muito uma irmãzinha, né? Então, foi um fator que pesou muito na minha decisão. Realmente, a diferença delas é muito grande e a Alice hoje sente ciúmes e tá sofrendo com isso, mas eu acho que em qualquer idade, a chegada de um irmão bagunça a estrutura familiar, tanto dos pais quanto da criança, né? Talvez ter filho mais próximos seja mais fácil para a criança, porque Mas já outros cresce problemas junto. também, né? Mas eu acho que também para os pais é muito mais desafiador você ter 2 bebês que são totalmente dependentes. E agora as minhas filhas com mais diferença de idade. Realmente eu acho que nesse começo a Alice talvez sinta mais do que se ela tivesse tido uma irmã muito novinha, mas eu também consigo dar atenção melhor para as duas, porque a necessidade da Alice hoje não é mais uma necessidade de dependência, de ter que dar banho, de ter que dar comida. Ela consegue se virar um pouco sozinha, a gente está conversando, a gente está interagindo, e eu tô cuidando da irmã dela que tem necessidades mais de cuidados, né? Então, eu acho que ambas as situações têm seus lados positivos e têm os seus lados negativos, né? Então, eu acho que não tem muito como sair disso. Eu acho que é tão benéfico ter um irmão que, assim... Sim, também acho. Você ter Eu acho junto, também, ou depois também com uma acho. diferença grande, os benefícios de se ter um irmão é tão grande que aquele ciúme, faz parte. É tão pequeno, né? É muito pequeno. É um espaço curto de tempo que a gente vive esse dilema. E é até importante para a criança aprender que ela não é o centro do Sem universo. dúvida. São muitos benefícios, na minha concepção, perto dos malefícios, né? Falam Lá que em os casa irmãos... a gente tem isso, né? Porque, na verdade, vocês duas têm uma diferença de idade muito pequena, de 1 ano, como a Isadora e Carlinhos, 1 ano e 10 meses. E eu sou 8 anos mais nova que você e 6 anos mais nova do que você. E hoje, a gente já crescida, não faz a menor diferença. Falam que os irmãos... Essa idade, né? Eles são a configuração mais próxima de como você lida em sociedade. Né? A primeira experiência para te ensinar a lidar em sociedade é você ter irmãos em casa, porque é você aprender a ceder, é você aprender a dividir, é você aprender a compartilhar, é você saber que existe uma outra pessoa que também tem necessidades, que a voz dela também vale. Tem que esperar a sua vez. Você tem que esperar a sua vez. Tem que ceder. Exatamente. Porque nós, eu, mãe e meu marido, assim, eu acredito que todas as famílias, a gente tende a criar nossos filhos como se eles fossem um pequeno solzinho, né? E a gente fica só orbitando ali em volta deles. E aí chega um irmão, chefes. Então assim, né, não sou o centro. Não sou eu que mando sozinha, totalmente, pequenos chefinhos em casa, né? Os pais, eles ficam ali atendendo todas as demandas, eles não escutam um não, porque realmente você não faz questão de tipo, né, não, eu vou mudar de canal agora. Tá bom, fica aí assistindo o seu desenho. Agora com o irmão, não, você tem que dividir, você agora tem que tá na hora dela ver a TV. Exato. Então, eu também acho que é muito importante. E vocês acham que depois da maternidade, o olhar pra mãe talvez é diferente? A nossa mãe.
Depois que vocês são mães e entendem, olhar pra mãe é diferente? Ah, é muito ou mãe diferente. continua sendo mãe? Não, eu acho que é diferente, sim. Porque você vê que, assim, ela estava tentando acertar, assim como você também está tentando acertar. E quantas vezes eu erro e falo, puxa, Somos eu não devia irmãs. ter feito isso. Pô, eu sabia que... Então você enxerga com mais empatia. Com E eu certeza. acho também que, assim, na época dela era mais difícil. Nós temos acesso a muito mais informação, nós temos acesso nós temos uma condição financeira melhor também, que nos dá acesso a Sim. benefícios que ela talvez não teve, um plano de saúde, então um Uma carro, segurança até, né? facilitadores da vida, de acesso à informação que ela não teve. Então, imagina, se a gente, com tantos benefícios e com acesso a tanta informação, a gente faz um monte de coisa que a gente não gostaria, erra. Imagina ela, né, que não tinha nem acesso à informação, né? Como é que a gente... Então, assim, acho que o julgamento fica um pouco mais brando, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais, assim, a nossa mãe que, antes de nós três, perdeu um filho, né? Eu acho que eu nem me imagino lidando com esse trauma e tendo que educar outras crianças. Né? Assim, lidando com o trauma da perda de um filho, tendo que educar mais 3 que chegaram. Então, assim, eu só fui cair essa minha ficha do quão forte ela foi e depois que eu tive minhas filhas. Porque lógico que a gente fala assim, nossa, perder um filho deve ser difícil, mas não tem como mensurar o quão difícil é até você ter os seus filhos e não conseguir imaginar a sua vida sem eles. Então, ela, com certeza, um olhar com muito mais empatia, com certeza um olhar muito mais de sororidade, de tá tudo certo. Ela fez o melhor que ela podia ter feito dentre todas as circunstâncias em que ela vivia, né, e vive até hoje. E é uma mãe maravilhosa, que sim, tem defeitos, a gente julga, a gente briga muito porque somos todas com temperamentos muito fortes. Ela criou 3 filhas de temperamento muito forte, mas... Ela tem um temperamento muito forte, muito né? A forte. gente não podia ser muito... Ela A é fruta brava. nunca cai muito longe do Ela pé, é muito né? A forte, fruta a gente nunca não é cai tão muito longe do diferente, pé. né? Não. Então, com certeza, É a maternidade isso. muda completamente a forma como eu vejo minha mãe. Minha maternidade mudou completamente a forma como eu vejo minha mãe. Vejo ela hoje como uma mãe melhor do que eu já tinha ela em conta, agora ainda mais. E assim, eu sei que é algo que, assim, não tem nem... Assim, é o maior presente, o filho de vocês, tenho certeza disso. Mas é impossível que vocês não sintam falta de qualquer coisinha antes de ser mãe. Sente falta de alguma coisa? Tipo assim, porque não dá pra falar, tipo assim, não sinto falta de nada, porque minha vida, assim, não vejo minha vida sem meus filhos. Não, assim, antes de ser mãe, o que vocês falam assim, não, isso eu sinto falta antes de ser mãe? Eu sinto falta de não ter filhos. Acho que é o que eu mais sinto. Mas é verdade. Assim, não ter assim, ó. Eu quero ir ali, vou. Eu vou viajar amanhã, vou. Eu vou. Quer saber, hoje eu não vou nem tomar banho. Vou ficar em casa deitada na cama o dia inteiro. Fico. Com o filho você não pode. Não Você dá. tem que levantar, você tem que tomar banho, você tem que cuidar deles, tem que fazer comida, você tem que ver o que eles vão comer. Hoje eu vou passar o dia sem comer. Não posso. Não dá. Eu tenho que pelo menos fazer a comida deles, tenho que levantar, tenho que, né? Então, Não dá nem pra entrar em depressão com é a criança falta em casa, de poder cara. ser irresponsável. Poder ser irresponsável. Total. Não Poder tem ser mais. Poder ser... A gente não pode mais. Não pode, não dá. Não dá. Tá. Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Seguinte, eu vou perguntar e aí vocês dois respondem. Tá? Você escolhe quem faz primeiro, quem faz depois, mas enfim. Uma frase. Pode começar a falar já. Tudo muda. Ai, Eu meu acho Deus. que tudo muda quando a gente muda. Tem uma frase que esses dias eu estava no livro que eu estava lendo, como Folha de Rosto, que é: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Deixa eu ver essa frase, é linda. Eu concordo. Um filme ou um livro? O que eu li recentemente, gosto muito, é Extraordinário. Vou falar dos dois. Pode falar. Tem um livro que eu adoro, que é da minha autora favorita, que é a Christine Hanna, que é Jardim de Inverno. É um livro maravilhoso. É lindo esse livro.
E tem um filme que é Na Natureza Selvagem, que eu acho que tem uma mensagem maravilhosa. É filme, assim. não é série? É um filme. Na Natureza Selvagem é um filme. Que tem uma mensagem maravilhosa sobre a importância de ter alguém. Que a felicidade só é válida quando é compartilhada. É a mensagem do filme e é uma coisa... É maravilhoso. Todo mundo deveria assistir. Uma natureza selvagem? É isso? Na Natureza Selvagem. Na natureza selvagem. É. Sua espiritualidade em uma palavra. Amor, eu acho que é isso. Deus é amor, é amor. Deus, né? Deus. Um defeito. Não vale, sou perfeita. Eu acho que, aproveitando o gancho de maternidade, o meu maior defeito na minha maternidade é a permissividade. Eu sou uma mãe um pouco permissiva. E na vida eu acho que é meu mau humor. Eu sou um pouco mal-humorada. Eu acho que eu sou muito explosiva, sim. E sou um pouco ríspida em alguns momentos. Vamos dizer assim, essa palavra mais bonita. Tá, um sonho. Tem sonho? O meu é ver meus filhos sempre felizes e saudáveis. É o sonho da minha vida. Não preciso de mais nada. Eu sou muito realizada também, não consigo pensar em nada que eu ainda não conquistei. A não ser, eu concordo com ela. Meus filhos bem, felizes. É isso. Ana Paula por Ana Paula. Tem que ter. Vocês odeiam, mas tem que ter. É difícil, mas maravilhosa. Citando Cléo Pires. Eu acho essa frase perfeita. É isso. Você é fácil de lidar? Não, mas eu sou Eu sou maravilhosa. difícil, mas eu sou maravilhosa. Uma Flávia, pessoa em Flávia. constante aprendizado. Tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. É difícil? É difícil. É difícil pra caramba. O que a gente fala, mas é a primeira coisa que vem à cabeça, por mais que mais ou menos eu saiba, descendo daqui, vocês vão passar no dentista. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Eu morro de medo. Ai, não vou. Deus me livre, pelo amor de Deus. Não, tinha que ter trago meu fio dental, eu acho. Eu ia pensar isso. Mas na clínica Aero tem escova de dente, fio dental, não dá pra dar Verdade, desculpa, não vou no dentista porque eu escovei os dentes, porque dá É pra engraçado, escovar não lá tem na jeito, clínica. Ainda é É algo pior que- atender família? Com certeza. Com Ah, certeza. eu acho também. Mas são os piores pacientes que tem. Na verdade, eu tento não atender. Entendeu? Porque é foge muita o máximo, intimidade. né? É muita intimidade. Então, assim, querendo ou não, até mesmo medo, quando vocês passam com alguém desconhecido, vocês contêm mais. Controla. Quando é Total. alguém que vocês têm mais intimidade, então assim, não, tipo assim, né? Meus Não pacientes deixa não nem fazem trabalhar, né? isso, eles sabem, pô, né? Eles me avisam com um pouco mais de Eles te delicadeza. respeitam mais. Entendeu? Primeiro eu queria agradecer que vocês vieram até aqui, que, enfim, é muito importante pra mim ter esse bate-papo. Agradecer também pelos meus sobrinhos, porque, assim, é o que eu cheguei mais perto como eu falei pra vocês, eles são realmente o maior amor da minha vida, os 4. E não tem diferença, assim. Como filha, por alguns momentos eu achei que, tipo assim, a gente fica com um pouco desse negócio de, tipo assim, é um pouco diferente, é um pouco... Mas hoje, como tia, eu vi que não é. Cada um tem uma demanda diferente, cada um tem uma necessidade diferente, mas eu mato e morro pelos 4 do mesmo jeito. Com Do certeza. mesmo jeito. Com É isso certeza. aí. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui. Obrigada, e é isso. A gente que agradece. Espero que a vocês gente tenham que gostado. agradece. E até o próximo episódio.